Será que o Banco Master vai quebrar? O governo vai resgatar ele? Será que isso vai impactar a vida dos brasileiros? E claro, que lições você pode tirar dessa história toda, que tem muita coisa pra gente entender como investidor, mas não sobre o caso do Master específico, sobre os nossos investimentos. Então estão circulando aí várias notícias sobre uma possível aquisição aqui do BRB em termos aqui do Master, né? Um banco aí muito famoso que ficou recentemente por conta aqui de alguns produtos e alguns CDBs aqui que remuneram até 140% do CDI, tá? Cara, isso aqui é uma remuneração altíssima para ser de renda fixa e a gente sabe, né, como bons investidores aqui já de longo prazo que acima do CDI, né, qualquer coisa acima disso já envolve risco, tá bom? E quanto mais esse valor aí de remuneração, mais risco envolve, tá? Vou dar algumas visões iniciais aqui, porque esse vídeo que fala bastante de CDB e Banco Master deve atrair muita gente aqui pro canal que não entende da nossa filosofia de investimentos por ETFs, tá bom? E eu não tô muito preocupado aqui em avaliar o Banco Master ou o BRB ou o contexto, mas eu acho que a gente pode tirar algumas lições muito importantes em termos desse imbróglio todo, em termos desse acontecimento todo, para viver uma vida de investidor mais confortável e mais adequada, tá bom? Bom, já comenta aí pra mim se você tem CDBs que pagam 140% do CDI na sua carteira de renda fixa e se isso é um valor muito considerável. Bom, diante de todo esse imbróglio, parece que até o Banco Central tá se envolvendo aí para possivelmente até barrar essa compra, tá? Tem muita coisa ainda para acontecer, mas a gente não pode aqui perder a oportunidade para fazer alguns comentários interessantíssimos em termos desse imbróglio atual desse banco aqui do Brasil, tá? Qual que é o ponto aqui? O Banco Master ele tem uma série de ativos e passivos também, de dinheiro que, enfim, de algum jeito ele vai ter que devolver, tá bom? Ele vai ter que pagar a galera aí de algum jeito. E a verdade é que quando um banco empresta dinheiro para as pessoas, isso tem que dar um lucro, e esse dinheiro que ele está emprestando veio de algum lugar. E geralmente vem dos CDBs e de algumas outras emissões aí de dívida que ele faz. Então, se ele estava emitindo dívida, por exemplo, a 130% ou 140% do CDI, significa que ele vai ter que cobrar de quem ele emprestar dinheiro ainda mais do que isso, para a operação ainda ser lucrativa, tá? E aí que fica um pouco difícil, porque às vezes ele não consegue fazer tanto dinheiro, tá bom? Esse é um banco um pouco polêmico, porque ele tem dessas maiores taxas aí do mercado, e geralmente aqueles que oferecem as maiores taxas, eles são aqueles com mais risco. Esse é um banco que tem, de certa forma, aí, um envolvimento de pessoas no conselho que o mercado financeiro não gosta tanto, não aprova tanto. Então tem um certo olhar ruim, porque entra política junto, não estou preocupado em fazer essa análise, e aqui vem realmente o maior BO que a gente pode estar enfrentando, tá? E não é o BO do banco quebrar, tá? Eu sinceramente acho que esse banco não vai quebrar, eu acho que lá o BRB ou alguém vai comprar isso aí, vão dar um jeito, tá bom? Provavelmente alguma estatal vai comprar isso aí, e vão acabar salvando aqui mais um, né? Mas isso aqui é um exemplo perfeito para abrir nossos olhos de investidores brasileiros, para a gente não acreditar em contos de fadas ou então ser otimista demais com a renda fixa. Eles trazem aqui alguns dados, por exemplo, de que 50% lá do FGC, que todo mundo entende como o grande salvador da pátria, estariam ali comprometidos se o Banco Master quebrar. Então 50% do fundo garantidor de crédito iria para o beleléu se um único banco quebrasse, tá bom? E geralmente quando um banco quebra, quebra mais um. Ou seja, a chance de o FGC suportar, pagar todos os recursos numa quebra sistêmica de bancos é mínima, tá bom? A gente até tem aqui os dados, né, que a reportagem traz, que o FGC precisa manter uma liquidez de 2,5%, né, 2,5% do total dos depósitos elegíveis. Ou seja, de todo o dinheiro que o FGC garante como fundo garantidor de crédito, ele só precisa ter 2,5% para garantir. É uma medida de risco, tá bom? E aí, em alguns momentos, chegou a ser 1,95%, em alguns momentos foi 2,11%, em alguns momentos foi um pouco mais. Mas mesmo que esse dado aqui está desatualizado e esse dado virou 10%, ainda assim é só 10% de todo o dinheiro que ele estaria cobrindo, tá bom? Então ele não consegue, nunca que ele consegue cobrir totalmente todos os depósitos numa quebra sistêmica. Jamais vai conseguir acontecer. Por isso que muitos bancos não quebram, porque o governo socorre eles na hora H, enfim, alguém compra e assim por diante, tá bom? Mas você pode ter problemas ali de liquidez, você pode ter problemas de solvência, e se o seu dinheiro está no meio desse imbróglio, você pode acabar ficando sem ter ele num certo período que você teria. E aí aquela rentabilidade ali de 130%, 140%
já não é mais isso, você já fica sem o dinheiro, sem o custo de oportunidade. E no caso, essas promessas aqui de 130%, 140% do CDI que o Banco Master fazia, acabou aqui chamando um pouco a atenção e ficando aí uma situação meio ruim em termos aos olhos assim do Banco Central, né? Que ele talvez até vete aqui essa compra, ele impeça essa compra de acontecer, tá? Por quê? Porque senão vira um oba-oba, todo mundo começa a oferecer 180% do CDI, começa a captar um monte de dinheiro e depois alguma estatal compra o banco, o cara que é o dono do banco fica lá com seus bilhões e as pessoas muitas vezes correm o dinheiro de nem receber, correm o risco, perdão, de nem receber esse dinheiro no prazo certo ou com a liquidez certa, né? E aí o governo tem que ficar sempre engolindo essas trolhas, enfim, ficar sambarcando esses problemas, sendo que daí, cara, as instituições não se tornam lucrativas, né? Porque se o BRB compra o Banco Master, ele compra tudo, ele compra as dívidas, ele compra o lucro, ele acaba comprando o pacote total. Então, ele tem uma casa complicada para arrumar se ele realmente faz essa compra. Independente se é o BRB, se é o Banco do Brasil, se é a Caixa, se é o Itaú, não importa. Quem comprar isso aqui, compra as coisas boas e as coisas ruins também. Ó, já deixa o like e se inscreve para mais conteúdos como esse. Agora vamos lá. Qual que é o ponto todo dessas notícias, desses acontecimentos, que eu vejo que é uma oportunidade maravilhosa para a gente refletir e entender de verdade? Notícias como essa sempre vão surgir. Sempre vai aparecer algum banco que em algum momento vai estar próximo de quebrar. E geralmente são esses que apresentavam aqui os maiores ganhos, os melhores produtos, essas coisas. No mercado financeiro, a gente entende que quanto maior o retorno esperado de alguma coisa, maior é o risco. E quando a gente está falando de renda fixa, muitas vezes as pessoas brilham os olhos porque elas pensam que não tem risco de perder e elas vão simplesmente ganhar aquilo que lhes foi prometido. E isso é verdade na maioria dos casos. Só que se em apenas um caso, se uma vez você estiver do lado errado, na outra ponta que não recebe o dinheiro, é como se ele tivesse comido ali a rentabilidade superior que você teve por muitos e muitos anos do passado. E o Banco Master, ele nitidamente não é a instituição mais sólida e, enfim, mais reconhecível em termos bancários do Brasil, tá bom? Não tem nada contra a empresa, é o modelo de negócio deles, né? Eles tomam mais risco, enfim, são opções, são escolhas. O cliente deles tem que estar sabendo disso também, né? É óbvio que a maioria não está sabendo, óbvio que a maioria não sabe nada, mas, enfim, é a vida, né? Mas, de fato, ele é muito mais arriscado, tá? Quando a gente analisa, por exemplo, aqui no Banco Data, que é um site bem interessante aí para quem quer analisar um pouquinho mais sobre bancos, é bem complexo, tá? Não esperem em um vídeo de 10 minutos alguém te ensinar a usar o Banco Data, porque isso aqui é bem mais complexo do que parece, mas eles apresentam aqui o índice de Basileia, tá bom? E o do Banco Master, por exemplo, está em 11,5. O que é o índice de Basileia aqui? Pela própria explicação do site. Ele é um índice que determina a relação entre o capital da instituição e o capital dos terceiros, que será ali exposto a esses empréstimos, tá? Então, por exemplo, se um banco possui índice de Basileia de 20%, significa que para cada R$ 100 que ele emprestou, o banco possui um patrimônio de R$ 20, tá bom? Por quê? Porque os bancos, ele de certa forma, criam dinheiro. É um pouco complexa essa discussão, é uma dívida e tal, é crédito, né? Mas eles também criam dinheiro. Então, uma forma do Banco Central, né, das nossas autoridades, e isso em qualquer país, né, limitar essa criação de dinheiro, é que eles tenham essa alavancagem, vamos dizer assim, saudável aí, de ter no mínimo 11% pela regra atual, tá bom? Para poder garantir aí a liquidez do sistema, tá certo? Então, a regra de hoje é, a cada R$ 100 que você empresta, R$ 11 o banco tem que ter aqui de patrimônio mesmo, tá certo? E no caso, o Banco Master tá aqui com 11,5, né? Ele tá no limite, ele tá no talo do talo em relação à Basileia, tá bom? Ah, Anthony, se eu tiver Basileia de 12, é ruim? Cara, não é assim, entendeu? Se você tem Basileia de 12, mas você é um banco muito grande, um banco com outros tipos de garantia, se você é um banco que tem outros ativos, às vezes você é listado, às vezes você tem ativos internacionais, é diferente, tem um tratamento diferente. Você tem que ver aqui, ó, o imobilizado, você tem que ver a carteira de crédito, cara, impacta um monte de coisa, tá bom? Mas eu trouxe aqui o exemplo do Itaú, que é um banco muito conhecido, né, com operações muito lucrativas. Só para vocês terem noção, a Basileia do Itaú é em 17,4, tá bom? Uma das maiores do Brasil, tá certo? Ah, Anthony, se todos forem assim, é melhor? Cara, é melhor. Melhor, mas aí não vai ter esses produtos de 130% do CDI para você comprar, tá bom? Mas é só um exemplo para vocês verem, tá? Então qual que é o ponto aqui que eu vejo mais relevante para você, investidor, tomar cuidado e sempre manter no radar? Olha, esses CDBs aí que estão ficando famosos no mercado,
Se eu não me engano, tem Master, tem, acho que Sofisa, Daicoval também. Tem bancos aí que estão fazendo mais propagandas, tá? Posso estar me confundindo aqui, porque esse tipo de produto eu não acompanho tanto. Enfim, e eles são produtos que são distribuídos muitas vezes pelos assessores, ou eles são, enfim, patrocinados aí em plataformas digitais, tá certo? Então não quer dizer que eles são bons mesmo. Eles têm uma taxa que remuneram muito mais do que o mercado. Só que isso muitas vezes é uma ilusão, porque eles podem trazer consigo outros problemas. Então, por exemplo, você pode ter que ficar com o dinheiro meio travado um tempo maior, tem limitação às vezes de captação. Esses bancos podem acabar, enfim, não necessariamente quebrando, mas o FGC tem que atuar, você não recebe o dinheiro no prazo, você recebe sem correção. Cara, tem um monte de embrólios. Tá? Então, o que eu vejo assim de renda fixa, e é mais filosofia de investimento mesmo, né? Se você é um caçador de CDBs, um caçador de LCI, caçador de LCA, eu até entendo que isso é legal e que isso pode te gerar um retorno um pouco acima ali do CDI, tá bom? Mas um pouco acima, que eu digo assim, ser razoável, cara, é 105% do CDI, já é muito mais do que a média, tá bom? Se você está tirando 110% só em renda fixa, só em CDB, LCI, LCA, você já está fazendo uma gestão ativa e muitas vezes aí se expondo a riscos que não necessariamente você precisava. Porque eu te pergunto, é o CDB de 130% que vai te deixar rico? Que vai mudar a sua vida financeira? Geralmente não é. E se for, as pessoas então estão colocando todo o dinheiro aqui, e isso é um risco gigante, porque se essa instituição vier a quebrar, de novo, eu acho que não vai quebrar, mas se ela vier a quebrar, cara, você foi premiado aí para receber o seu dinheirinho aí do FGC, provavelmente com um atraso considerável. Muitas vezes sem aquela correção dos juros, sem a rentabilidade. Então são riscos que não compensam no médio e longo prazo. Pelo menos não na minha opinião. E renda fixa é uma parte importantíssima da carteira dos investidores. Eu entendo isso, eu concordo com isso. Mas o crédito privado, e o CDB não deixa de ser um crédito privado, ele exige alguns cuidados e a galera não toma. Porque as pessoas pensam assim, pô, não quero correr o risco do Ibovespa, porque o Ibovespa perde para o CDI. Muita gente fala isso, e é verdade, muitas vezes o Ibovespa perde para o CDI, mas muitas vezes você investe em títulos de renda fixa que batem o CDI, mas lá na frente a empresa quebra. E aí você perdeu do Ibovespa também, entendeu? Isso tem muita gente que faz com debenture, CRI, CRA e assim por diante. Então se você compra esse tipo de produto, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. A mesma coisa para um CDB que paga muito mais do que o CDI. Óbvio que se você está pegando ali um CDB de um banco que é grande, você está pegando ali um CDB que rende 103%, 104%, cara, é muito difícil quebrar, entendeu? Porque tem instituições por trás, tem todo o ecossistema bancário. Agora, pô, 130% de CDI, cara, você não acha estranho isso? Não é uma rentabilidade muito acima da média? Do tipo, tem riscos muito acima da média também? Então é uma baita reflexão. Por quê? Porque se você está preocupado com o seu dinheiro que está no Banco Master, então você está investindo errado. Porque você não deveria estar preocupado com os seus investimentos. Essa é a grande mensagem do vídeo. Eu, por exemplo, não estou preocupado com os meus investimentos ou com a própria quebra do Banco Master. Se quebrar, eu não estou preocupado. Porque mesmo que quebre mais bancos por causa de uma quebra sistêmica, que eu acho que não vai acontecer, mas mesmo que aconteça, os meus investimentos estão seguros, estão diversificados, então eu estou tranquilo. Esse é o valor real desse vídeo, eu acho que de qualquer carteira de investimentos que precisa existir. Já dizia o empregado do mês lá do Lehman Brothers de 2008, né? Então, se você não entendeu a piada, talvez você esteja ainda no início da sua jornada de investidor. Então, no final das contas, se você tem um pouquinho desses CDBs que remuneram muito mais que o CDI, olha, eu até entendo que pela aventura possa compensar um pouco mais, você vai ganhar ali uma remuneração um pouquinho maior, mas pensa o seguinte, quem é que está comprando esses tipos de produtos que pagam 130% do CDI do Banco Master ou desses outros bancos mais famosos agora da atualidade? São os bilionários? São os grandes investidores inteligentes? São as pessoas que colocam milhões e milhões de reais ali? Ou são as pessoas físicas que querem ganhar mais sem risco? E não existe isso, não existe almoço grátis. Se você quer ganhar mais, você tem que tomar risco. E aí você tem que entender o seguinte, poxa, que tipos de investimento você quer estar? Você quer estar rodeado com quem? Entendeu? Porque no final das contas é isso. Os produtos de investimento, da forma como eles são feitos e construídos, diz muito o público-alvo deles. Eu mesmo tenho produtos financeiros, no caso é uma carteira de investimentos, uma carteira recomendada, né? Tem para renda, tem para crescimento de patrimônio, mas os meus clientes, eles têm foco em ETFs e renda passiva. É um público que já tá, cara, você já evoluiu muito na vida, você já teve muita experiência ruim com diversos ativos diferentes, enfim,
Tem um link aqui na descrição para você conhecer mais e ver se você se encaixa nesse perfil, né? Agora, é uma questão de evolução. É a mesma coisa que a caixinha do Nubank. Nada contra a caixinha do Nubank, mas é muitas vezes para quem ainda tá começando, para quem ainda tá pegando experiência, né? Você não vai deixar todo o dinheiro da sua vida, do seu patrimônio na caixinha do Nubank. Cara, ok, se você deixar, beleza, mas é uma abordagem para um público um pouco, enfim, diferente do que a gente mais conversa aqui, né? E tem público para tudo, tá tudo certo. Mas acho que vale a reflexão. Será que vale o risco de colocar todo o seu patrimônio ou uma fatia considerável em um único produto de uma única instituição de crédito privado? Ou não valeria muito mais a pena você buscar crédito privado através de instrumentos diversificados, que você compra um monte desses créditos de uma única vez, que você fica talvez um pouco menos exposto a essas quebras sistêmicas, porque a história é sempre a mesma. Sempre vai vir uma Americanas da vida, algum banco que vai quebrar, que vai mexer nos balanços de outros bancos. Uma hora é certo, alguém vai ser premiado. E se a sua carteira não estiver preparada para esse momento, o premiado, infelizmente, pode ser você. Por isso é tão bom investir por ETFs que diversificam seu patrimônio, vão lhe dar um retorno às vezes um pouquinho mais baixo do que esse aqui de 130% do CDI, aparentemente sem risco, né? Mas vai te trazer muito mais tranquilidade, segurança, diversificação para você poder aí viver sua vida, ser feliz, não se preocupar se o banco vai quebrar ou se ele não vai quebrar. Eu, por exemplo, não estou nem um pouco preocupado, nem nas 4 carteiras recomendadas. Cara, se o Master quebrar e levar uns 3 junto, eu não estou nem um pouco preocupado, tá? Não estou preocupado. As carteiras talvez tenham algum tipo de balanço sistêmico no Brasil e tal, mas assim, não vai impactar, não tem problema, galera, não tem problema, não vou dormir tranquilo. Agora, se você tem, por exemplo, 100 mil reais, 80 mil está no Banco Master, você já não deve estar dormindo tranquilo. Porque agora, se o Banco Central barrar, quem é que vai conseguir segurar o rojão aqui das dívidas deles? Daqui a pouco eles vão começar a atrasar ali, talvez pagamento de impostos, talvez outras coisas. Não sei, também, enfim. Não tô falando que vai quebrar, tá? Também não tô falando isso. Mas tô falando aqui que o ponto é tranquilidade. Muitas vezes a gente tem a falsa sensação de que só porque é renda fixa é seguro, mas muitas vezes não é. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre os ETFs, tem aqui um vídeo que eu falo um pouco mais sobre os 5 mitos de ETFs que muita gente comenta por aí. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.